O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Deputado Alexandre Frota se filia ao PSDB e diz não se arrepender de ter votado em Bolsonaro. Ministério da Justiça considera que lei do abuso de autoridade inviabiliza trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. Levantamento do Amazon aponta que o desmatamento na Amazônia avançou 15% no último ano. Às vésperas de completar 50 anos, a Embraer mostra seu modelo de avião elétrico. É para esse sonho que a gente tem trabalhado. Rodrigo Maia diz em São Paulo que a reforma tributária não vai reduzir a carga de impostos, só simplificar. Dinamarca rebate a possível intenção de Donald Trump de comprar a Groenlândia. Olá, boa noite. Boa noite. A Embraer está prestes a completar 50 anos. Hoje, a empresa divulgou imagens do protótipo do primeiro avião 100% elétrico desenvolvido pela companhia. O modelo é um protótipo e vai servir como demonstrador da tecnologia e deve ser usado para trajetos curtos. O primeiro voo está previsto para 2020. A novidade faz parte das comemorações de 50 anos da empresa. Uma história que começou com uma pequena aeronave, o Bandeirante, com capacidade para transportar 8 passageiros nos anos 60. O primeiro presidente da companhia, então estatal, foi o engenheiro Osiris Silva, que havia liderado o desenvolvimento do Bandeirante. Se a gente fizesse avião igual aos franceses ou aos americanos que dominavam o mercado na época, certamente nós íamos quebrar a cara, né? Porque a concorrência era muito pesada. Em 1994 foi privatizada. Hoje é líder mundial na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos. O maior jato de passageiros da companhia é o E-195-E2, lançado em 2017. Outra grande aposta é o cargueiro militar KC-390, com capacidade superior ao norte-americano Hércules. Outro avião da Embraer espalhado pelo mundo é o Super Tucano, usado em treinamento e ataque. Após fechamento negativo em 2018, a empresa voltou a crescer e registrou lucro líquido de 26 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. O Jornal da Cultura teve acesso aos galpões onde os primeiros aviões nasceram. Hoje, um polo de inovação. O programa Boa Ideia incentiva seus mais de 18 mil funcionários a melhorarem os processos continuamente. Este equipamento, por exemplo, ajuda a parafusar a turbina de forma mais eficiente e poupa cerca de 400 horas de trabalho por ano. E não tem jeito, é quem está no Gemba, quem está no dia a dia que consegue ver essas oportunidades de melhoria para a empresa. A empresa valoriza muito essa participação, esse comprometimento dos empregados. A empresa começa a terceira fase da sua história com novos desafios. A parceria com a norte-americana Boeing deve ser concluída até o fim do ano. A mudança vai fazer com que a Embraer se dedique à fabricação de jatos executivos e à aviação militar. O investimento deve ser pesado também em mobilidade aérea urbana. A Embraer X trabalha no conceito de um veículo voador totalmente elétrico. O eVTOL pretende ser uma solução barata e sustentável. Um veículo de vertical take-off and landing, né? Ele decola e pousa na vertical, ele é 100% elétrico e tem uma preocupação enorme com o conforto do passageiro. Então é para esse sonho que a gente tem trabalhado. A Prefeitura de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra o sarampo até o final deste mês. A decisão foi tomada porque ainda é baixa a procura pela vacina, enquanto o número de casos da doença vem aumentando. No estado de São Paulo, houve alta de 36% na última semana. Dos mais de 1.300 casos confirmados de sarampo no estado, 997 estão na capital paulista. A campanha tem como foco jovens entre 15 e 29 anos e bebês de 6 meses a 1 ano de idade. O Ministério Público... Agora sim, o Ministério Público denunciou 2 filhos da deputada Flor de Lis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo há 2 meses. Um dos filhos disse à polícia ter recebido mensagens do celular de Flor de Lis pedindo que ele matasse a vítima. Os filhos da deputada federal Flor de Lis, Lucas dos Santos Souza e Flávio dos Santos Rodrigues, poderão se tornar réus por homicídio qualificado. Em depoimento, Lucas relatou ter recebido mensagem do celular da deputada Flor de Lis pedindo que matasse o padrasto 3 meses antes do crime. Também contou que uma das irmãs adotivas havia oferecido R$5.000 para que cometesse o crime.
2 agentes penitenciários ficaram feridos em uma tentativa de rebelião no Complexo Médico Penal em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A situação foi controlada. O complexo também abriga presos pela Operação Lava Jato, como o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-ministro José Dirceu. Mas eles ficam em uma galeria separada, que não foi afetada pelo motim. O líder indígena Imirá Waiapi morreu afogado. Esta é a conclusão do laudo da exumação do cacique, divulgado hoje pela Polícia Federal. Segundo os legistas, o corpo apenas tem uma lesão superficial na cabeça e não há sinais de enforcamento e nem perfurações. O cacique foi encontrado morto nas margens de um rio no fim de julho. Segundo a tribo Waiapi, o cacique foi assassinado por garimpeiros, mas a polícia alega não ter encontrado vestígios de invasores na reserva no oeste do Amapá. A defesa de Flávio diz que a perícia é insuficiente para apontar se a arma encontrada é mesma usada no crime. Tentamos contato com a deputada Flor de Lis, mas não tivemos resposta. E agora, há pouco, a Justiça do Rio aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Flávio e Lucas viraram réus por homicídio triplamente qualificado e tiveram a prisão preventiva decretada. E a seguir, vamos ter aqui na bancada as comentaristas, a jornalista especializada em economia do canal My News, Mara Luque, e a advogada Luísa Najib Eluf. E ainda, levantamento de ONG indica crescimento de 15% do desmatamento na Amazônia em um ano. Aguarde que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia das nossas comentaristas, a jornalista especializada em economia, Mara Luque, uma das fundadoras do canal My News, e a advogada Luísa Najib Eluf. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Mara, a gente viu no primeiro bloco que a Embraer está prestes a completar 50 anos e se reinventando, né? Carros voadores, internet das coisas, satélites. A Embraer é um case de sucesso, né? Ela já passou por crises, foi privatizada e agora entra nesse novo ciclo, um ciclo mais tecnológico, né? A Embraer é um grande case no Brasil, em termos de inovação e tecnologia. Eu estive em abril no festival, o maior festival de inovação do mundo, e quem estava brilhando lá? A Embraex. Eu entrevistei, inclusive, o presidente da Embraex, e que me falou, eu até fiz naveguei nesse Evitol, né, que ele tinha uma coisa de realidade virtual que dava para você navegar. E estava chamando, era a grande atração do Brasil no maior festival de inovação. O que é? A Embraex, que é uma empresa da Embraer, no Vale do Silício, e que é assim, vista como inovação. Que eles estão criando lá é o Uber aéreo, é uma parceria inclusive com o Uber, que vai ser disruptivo na mobilidade urbana, tende a ser algo assim incrível, porque vai diminuir as distâncias entre trabalho. De fato, a Embraer, e essa fase dela, é sempre, né, na história da Embraer, a história dela de aparecer com inovação é muito impressionante. Não, pode continuar. Não, porque às vezes eu falo muito. Pode concluir. Não, e assim, ela teve uma história de sucesso internacional, né? Ela é reconhecida internacionalmente. Agora, Luísa, essa parceria entre a Boeing e a Embraer, você acha que pode trazer ganhos para a economia e segurança do nosso país e reforçar aí a relação do Brasil com os Estados Unidos? Eu acredito que sim, né? Uma tendência de ter uma reaproximação agora com os Estados Unidos. E eu gostaria de lembrar que a Embraer realmente foi uma ilha de excelência nesse país. Quando nada dava certo, as coisas estavam travadas, a Embraer conseguiu passar por cima disso tudo, se desenvolver, ter uma tecnologia muito importante para o nosso país, né? E agora, nos Estados Unidos, com esse sucesso, essas inovações incríveis, que eu fico pensando até como vai ser esse futuro, que eu achava que demoraria muito para acontecer e, pelo visto, vai acontecer já no ano que vem. Então, acho que é um motivo para a gente se alegrar. Por enquanto, está dando certo alguma coisa, né? Uhum. É uma parceria com o Uber e realmente eles estão dizendo que esse avião não é avião, é veículo voador. Veículo voador. Estaria voando como táxi aéreo já no ano que vem. Exatamente. Será? Tudo que a gente sonhou lá no passado pode ser que aconteça agora, né? Tem, assim, na sequência, na evolução, ele vai voar, inclusive, sem piloto.
Uau, né? Coragem, ver. né? Coragem, né? Eu gosto de voar, mas sem piloto eu acho que eu fico com um pouco de medo. Agora, Mara, existe a vantagem dos custos de produção serem mais baixos no Brasil? Você acha que aqui a gente vai ter um custo mais baixo? Até pela relação dos salários dos engenheiros, por exemplo, e outras mãos de obra. O que eu acho é que não só em relação a esses custos, mas quando você cria uma solução para a mobilidade, ela vai afetar todos os setores, porque a gente perde muito tempo no trânsito. Então, você conseguir fazer distâncias... Aqui em São Paulo, a gente sabe exatamente o que é isso, né? Você conseguir reduzir muito essas distâncias, você vai possibilitar, inclusive, melhorar a qualidade de vida de trabalhadores que vão poder morar em distâncias maiores do seu trabalho, mas ter o caminho até o trabalho reduzido, né? Quer dizer, mais ágil, o tempo. Então, isso melhora a estrutura de tudo, né? De custos, não só na estrutura da produção do veículo, mas de todos os setores, acaba afetando todos os setores. Tá certo. Vamos seguir aqui com mais uma informação. Mais um sistema de monitoramento confirma o avanço do desmatamento na Amazônia Legal. A degradação na floresta chegou a 15% nos últimos 12 meses. Dados divulgados hoje pelo Amazon a partir de imagens coletadas por 6 satélites mostram que entre agosto de 2018 e julho deste ano, o desmatamento na região amazônica atingiu 5.054 quilômetros quadrados. Desse total, 1.287 quilômetros quadrados foram desmatados apenas em julho deste ano, o que significa 66% a mais do que em julho de 2018. O novo levantamento encerra uma semana de notícias ruins para o Fundo Amazônia, financiado por países interessados na preservação da floresta. A Noruega informou que o motivo do bloqueio do dinheiro foi o Brasil ter fechado a diretoria e o Comitê Técnico do Fundo Amazônia sem consultar os financiadores. Esses dois grupos eram responsáveis por estabelecer os critérios de aplicação dos recursos recebidos. A Noruega, principal financiadora do Fundo Amazônia, doou desde 2008 3 bilhões e 100 milhões de reais, que correspondem a quase 94% do total do fundo. A Alemanha, segundo o maior doador, repassou 192 milhões de reais, que correspondem a quase 6%. A participação do Brasil, por meio de repasses da Petrobras, foi de 17 milhões de reais, ou 0,5% do total. O presidente Jair Bolsonaro usou ironia quando foi questionado ontem sobre o bloqueio da doação da Noruega. A Noruega não é aquela que mata a baleia no polo, lá em cima, no Polo Norte, não? Pega a grana e ajuda a Angela a reflorestar a Alemanha. Questionado sobre as decisões tomadas pela Alemanha e agora pela Noruega, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que em breve vai apresentar uma estratégia para a preservação da Amazônia e que já esperava pelo corte de verbas por parte dos financiadores europeus. O Fundo da Amazônia está em discussão, as regras do Fundo da Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o desfecho acerca de quais as regras aplicáveis. E essa é a realidade. Na semana passada, ao justificar o bloqueio do financiamento a projetos ambientais no Brasil, a ministra do Meio Ambiente alemã, Svenja Schulze, disse que a política do governo Bolsonaro deixa dúvidas sobre o engajamento no combate ao desmatamento. Ao comentar a declaração, o presidente Bolsonaro disse que a Alemanha deveria usar o dinheiro bloqueado para reflorestar o próprio país. Em resposta, a embaixada alemã divulgou em uma rede social um vídeo de florestas alemãs com mensagens em português. As mensagens informam que as florestas do país cresceram mais de 1 milhão de hectares nos últimos 50 anos e que as áreas de matas cobrem 1/3 do território alemão, o que faz da Alemanha um dos países mais densamente florestados da Europa. Bom, para entendermos melhor a dimensão dos dados apresentados, vamos às telas. Este aumento não significa que houve desmatamento de 15% da floresta, e sim que o ritmo do desmatamento cresceu. Foram 760 quilômetros quadrados a mais nos últimos 12 meses. Para um efeito comparativo, nesta área de mais de 5.000 quilômetros quadrados, cabem 3 municípios de São Paulo, ou 4 cidades do tamanho do Rio de Janeiro. É quase todo o território do Distrito Federal. Mara, qual o potencial econômico da biodiversidade das nossas florestas tropicais? É enorme.
É enorme. Eu entrevistei o ministro da Casa Civil semana passada e ele tem esse discurso, né, lá do presidente em relação à política ambiental, e isso pode criar sérios problemas para o Brasil. Então, primeiro, ele falou em relação aos recursos do Fundo da Amazônia, é mixaria, não sei o quê, mas esse dinheiro... Depois eu entrevistei o professor Carlos Nobre, que foi do INPE, é um cientista muito reconhecido internacionalmente, e ele falou, olha, esse dinheiro ajuda muito a economia da região para a população ribeirinha. Então, assim, pode parecer que é pouco dinheiro, mas para aquela população tem um impacto muito importante. Então, a política ambiental do governo Bolsonaro preocupa muito. Preocupa, inclusive, os líderes do agronegócio, que já estão falando. Por quê? Porque ele cria problemas de imagem. A imagem do presidente no exterior já não é muito boa. Então... Enfim, não é muito boa, não. É bem ruim nesse aspecto, né? E ele acaba criando problemas porque o Brasil era visto no agronegócio como um agronegócio desenvolvido com inovação e que preserva o meio ambiente. Até porque você descobre que as áreas de plantação, de agricultura e tal, perto de florestas, sem destruir a floresta, que a floresta é importante para melhorar isso. A biodiversidade, como você falou, é importantíssima para a economia desse novo milênio, entende? A gente não quer ficar só exportando as coisas que sempre exportamos do passado. A gente quer aumentar o valor agregado e a biodiversidade é extremamente importante para isso. O Carlos Nobre falou sobre isso. E não há uma política ambiental. Você tem a questão dos consumidores. O Brasil pode ser punido pelos Estados Unidos e pela Europa, né, porque não quer os produtos do agronegócio que são muito competitivos, e ele pode usar isso, por exemplo, e falar, olha, é um país que não tem uma política ambiental, então não vamos deixar entrar aqui. Os consumidores podem apoiar esses países, por exemplo, para barrar os produtos do agronegócio. Bom, e essas verbas, então, obviamente, vão fazer falta. Claro, faz falta para essa população ribeirinha essa população da região amazônica usava bastante essas verbas, ajudava a desenvolver a região. Para a gente falar mais sobre o desmatamento na Amazônia, conversamos agora com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, ex-coordenador do Serviço Brasileiro Florestal. Boa noite, Tasso. Contradizendo o governo, os dados do Amazon confirmam a tendência de crescimento do desmatamento na Amazônia apontada pelo sistema DETER do INPE. Mesmo assim, é possível dizer que pode haver erro nessa avaliação? Não, eu acho que os dois sistemas estão apontando exatamente a mesma tendência. Tanto os dados do DETER, que são os dados oficiais do governo, quanto os dados do SAD, apresentados hoje pelo Amazon, e outros sistemas internacionais, como o GLAD e outros, eles estão apontando a mesma tendência. O desmatamento cresceu no último ano, cresceu no primeiro semestre e cresceu no último mês de julho. E como esses sistemas de detecção de desmatamento, eles apontam a tendência para o que será a taxa de desmatamento no futuro, é certo que o desmatamento está crescendo e que a taxa de desmatamento, quando for publicada, a taxa oficial do PRODES, né, que é feita pelo INPE, for publicada em outubro, ela certamente mostrará um desmatamento crescente no Brasil. Tasso, o Amazon é um órgão independente, sem vínculos com o governo brasileiro nem com o INPE. Como é que é a metodologia do Amazon? O Amazon, ele produz os alertas mensais, ele utiliza um satélite, dois constelações de satélite, um satélite americano chamado Landsat e uma constelação de satélites europeia chamada Sentinel, com resoluções diferentes, 30 metros e 10 metros, e ele, com isso, ele acompanha mensalmente as mudanças que houve no desmatamento. Então, a diferença principal entre o sistema do Amazon, por exemplo, o sistema do INPE, é que o INPE produz os alertas diariamente, e aí você tem o acúmulo dos alertas ao longo do mês, e o Amazon produz os alertas mensalmente. Ele compara as imagens de um mês com o do mês anterior para poder produzir os dados de desmatamento. Ambas são metodologias válidas, são metodologias publicadas, revisadas, e ambas são metodologias que indicam o que está acontecendo com o desmatamento. Mas os resultados, os números são diferentes porque elas têm tipos de satélite que elas estão usando e frequência com que elas estão avaliando diferentes.
Tasso, o governo ironizou a suspensão de verbas da Noruega e também da Alemanha para o Fundo Amazônia. Essas verbas realmente não vão fazer falta? Olha, o Brasil, se a gente dissesse que o Brasil está com folga orçamentária, mas é o contrário, né? O Brasil já vinha reduzindo os recursos que tem disponível para fiscalização e para outras atividades na Amazônia. Praticamente boa parte do que é feito nos estados da Amazônia para fiscalização, para ordenamento territorial, para desenvolvimento sustentável, era hoje financiado pelo Fundo Amazônia. As operações do IBAMA de campo, a maior parte delas nos últimos anos vem sendo financiada pelo Fundo Amazônia. Então, perder recursos do Fundo Amazônia é absolutamente crítico para o Brasil. Não há como afirmar que a gente não precisa dos recursos que vêm do Fundo Amazônia. E esses são recursos que foram doados para o Brasil, aliás, doados para o país e não para o governo. Ele é um recurso que é destinado tanto para atividades do governo quanto da sociedade civil, das empresas, da academia, todos acessados por projetos bem controlados. E esses projetos, esses recursos têm sido muito importantes. E eles são todos destinados de acordo com as regras que foram propostas pelo Brasil. Então, é muito ruim que o Brasil não cumpra com as regras que ele mesmo definiu e propôs para os contratos e que, por quebra de contrato, a gente deixa de receber recursos tão importantes quanto eles do Fundo Amazônia. Não tem recursos assim fáceis chegando em outros lugares do mundo. O Brasil é um país privilegiado de poder ter acesso a esses recursos e está abrindo mão disso é uma coisa meio sem sentido. Tasso, fala-se muito em desmatamento, porém, nesse momento, o principal problema da Amazônia seria a mineração. O senhor concorda? Não, em termos de área de desmatamento, a mineração é uma área relativamente pequena. O problema da mineração é que ela está ocorrendo em áreas muito sensíveis e ela provoca a invasão de terras indígenas e unidades de conservação, o que é gravíssimo. Deveria ser absolutamente intolerável nós termos invasão de áreas públicas, de áreas protegidas, de áreas indígenas por atividade garimpeira, né, que nem é a mineração em escala. E, em vez de a gente ter uma ação concreta de retirar os mineradores, etc., o que nós estamos vendo são sinais do governo de querer abrir esses territórios para mineração, que, aliás, não está sendo demandada por nenhum tipo de indústria minerária, nem no Brasil, nem no mundo. Então, o importante é que o governo tem que dar sinais claros de que não tolerará invasão de áreas públicas e atividades que são todas ilegais em unidades de conservação em terras indígenas. Agora, o maior problema do desmatamento é a conversão de áreas para pastagem, em primeiro lugar, e que está muito associada à grilagem de terras públicas. Então, é desmatar para converter em pasto, para tentar assegurar posse sobre áreas públicas. Então, é um apanhado de coisas ilegais. A gente, no projeto que eu coordeno, o MAP Biomas, a gente faz a verificação e validação dos alertas de desmatamento, e a gente verificou que nesse ano de 2019, 95% dos desmatamentos são ilegais, ou porque estão em áreas proibidas de desmatar, ou porque estão em áreas que não podem ser, que não têm autorização. Então, a gente não pode tolerar atividade ilegal no Brasil, e é isso que tem que ser combatido veementemente. Uhum. Engenheiro florestal Tasso Azevedo, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Cultura. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. A Dinamarca rebateu hoje o suposto interesse do presidente americano, Donald Trump, de comprar a Groenlândia. Alguns políticos dinamarqueses ironizaram a ideia atribuída a Trump. A ministra de Relações Exteriores da ilha disse que a Groenlândia está aberta a negócios, mas não está à venda. Um ex-primeiro-ministro dinamarquês afirmou que isso deve ser uma piada totalmente fora de contexto. Até um ex-embaixador americano na Dinamarca entrou na discussão e chamou a venda de uma completa e total catástrofe. A Casa Branca não falou sobre o assunto, mas uma reportagem do Wall Street Journal afirma que Trump chegou a consultar conselheiros sobre a compra da maior ilha do mundo e teria recebido apoio de parte dos assessores.
O objetivo seria criar uma marca no mandato do atual presidente. A Groenlândia é uma região autônoma da Dinamarca, que é responsável pela defesa e política externa da ilha. O território tem 85% da superfície coberta por gelo e fica no Ártico, perto do Polo Norte. A Groenlândia abriga a base aérea de Thule, a instalação mais ao norte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Além da importância geopolítica, Trump estaria interessado nos recursos minerais da ilha. O território concentra 10% das reservas de água doce do planeta e tem sofrido os efeitos das mudanças climáticas. Só no mês passado, quase 200 bilhões de toneladas de gelo do território afundaram no mar. O presidente americano tem uma visita marcada para Copenhague no mês que vem. Luísa, na sua opinião, qual a justificativa no interesse de Trump pela compra da Groenlândia? O que ele faria com a ilha? Parece, num primeiro momento, que isso é totalmente descabido. Mas se a gente pensar bem, como ele é muito belicoso, ele deve estar pensando em alguma estratégia de guerra, se ele entrar em conflito, que ele vai criar uma base lá. Alguma coisa que não é boa está passando pela cabeça do Donald Trump. E assim como muita coisa estranha, esquisita, passa pela cabeça do nosso presidente Jair Bolsonaro, que teve aí uma posição com relação ao desmatamento da Amazônia, não tive chance de falar, mas eu só queria aqui deixar um registrado, que é um absurdo essa política do governo federal com relação ao desmatamento, a perda de recursos do exterior que são destinados ao Brasil, que é uma coisa insana. E é preciso que caia a ficha do governo federal, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles também, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande, eles estão errando, eles têm que fazer um retorno nessa política, pedir desculpas à comunidade internacional pelo que eles falaram, porque isso não é uma brincadeira. Eu acho que um presidente de uma nação não pode sair aí e falar, então, você que se vire, você que faça, você que gosta, pega o seu dinheiro. Não, não é assim, né? Então, nós estamos aqui diante de uma situação meio grotesca nos Estados Unidos com Donald Trump, desculpe esse posicionamento, mas é que não tem cabimento. O cara quer comprar a Groenlândia, ele não tem algo mais produtivo para dizer, uma justificativa, pelo menos, de por que ele quer comprar a Groenlândia, né? Isso só pode ser porque ele está preocupado com a defesa do território dele. Mas acho que aqui vale uma contextualização histórica, porque parece piada, mas nem tanto. Ele não foi o primeiro presidente americano a tentar comprar a Groenlândia. O Harry Truman, em 1946, já havia tentado, sem sucesso, claro. O fato é que a ilha é disputada por Estados Unidos, Rússia, Canadá, Dinamarca e Noruega. São países que buscam ali a posse dos recursos naturais que fica ali perto do Polo Norte. Na verdade, tem uma questão econômica forte aí para esse fato. Parece meio maluco, mas é mais ou menos maluco. Seguimos. O governo paulista anunciou hoje o projeto Novo Rio Pinheiros, com investimentos de R$1,5 bilhão. A meta é reduzir pela metade o índice que mede a poluição do rio até 2022. O governo espera atrair também outros 3 bilhões de reais em recursos de um programa de parceria público-privada. Está previsto ainda o loteamento de grande parte das regiões oeste e sul de São Paulo entre empresas para a realização das obras. Desde 1992, já foram gastos cerca de R$2 bilhões em ações para melhorar a qualidade do Rio Pinheiros. 3 dias depois de ser expulso do PSL do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Frota já se filiou a um novo partido. O parlamentar assinou hoje a ficha de inscrição do PSDB. A cerimônia de filiação do deputado federal Alexandre Frota ao PSDB foi concorrida. O convite foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, depois que Frota foi expulso do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Contem comigo, eu sou um soldado, sou um guerreiro, vou para o embate, não tenho medo. João soltou a rédea, eu vou para cima. Quem vai segurar é ele. Hoje pela manhã e ontem à noite, com Rodrigo Maia aqui em São Paulo, o Rodrigo reafirmou aquilo que disse de público no Roda Viva na última segunda-feira, que ele se surpreendeu com a capacidade de trabalho, o comprometimento,
a dedicação do Frota. A situação de Frota no partido do presidente começou a ficar complicada depois que o parlamentar passou a criticar com frequência o governo federal e o próprio Bolsonaro. Frota atacou a indicação do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a embaixada brasileira nos Estados Unidos e acusou o governo de fazer a velha política. Eleito em 2018 com mais de 155 mil votos em São Paulo, o deputado foi vice-líder do PSL na Câmara e comandou diretórios municipais da legenda. Dias antes de ser expulso, foi afastado das atividades partidárias a pedido de Bolsonaro. A medida levou um dos mais ativos articuladores da reforma da Previdência a se abster na votação do segundo turno da PEC, indo contra a orientação do partido. Atitude considerada a gota d'água para sua expulsão, que aconteceu na última terça-feira e foi ironizada pelo presidente. Nem sei quem é Alexandre Frota. A carreira política de Frota começou a decolar durante as manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Antes disso, ele era conhecido por participar de programas de TV, novelas e cinema. O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, é o convidado do Roda Viva da próxima segunda-feira, dia 19. O programa vai ao ar logo após o Jornal da Cultura, às 10 da noite. Mara, consta que a ida do Alexandre Frota para o Ninho Tucano, a avaliação dos líderes democratas, do Partido Democratas, que também tentava que o Alexandre Frota fosse para lá, é que foi melhor que ele realmente optasse pelo PSDB, porque a relação dos democratas com o Palácio do Planalto está muito bem, eles pretendem que continue assim, e o Alexandre Frota poderia deixar a coisa ali um pouco nebulosa. Então, parece que está todo mundo muito feliz. Você sabe que eu entrevistei o deputado 3 dias antes dele ser expulso, nós falamos sobre isso, e ele falou, olha, eu já tenho convite de vários partidos, não só, enfim, ele falou de vários partidos que chegaram. E isso de que ele surpreendeu como parlamentar é visto não só pelo presidente da Câmara, mas vários outros parlamentares, vários empresários, várias pessoas que acompanharam ele, porque ele fala com a esquerda, ele tem interlocutores com a esquerda, ele foi um articulador importante. Então, de fato, a atuação dele no Congresso surpreendeu. E ele, enfim, ele falou que já tinha vários convites, que estava conversando, falou que estava conversando com o governador também, enfim, ele já estava inclinado, eu acho, para ir para o PSDB. Agora, qual será que vai ser a contribuição dele? Qual contribuição ele pode trazer para o PSDB? Capital político? Eu acho que sim. Eu acho que a atuação dele Eu não sou uma analista política e confesso a você que quando eu o entrevistei também me surpreendeu o posicionamento dele. Eu perguntei para ele quais são as suas ambições políticas, né? Ele falou, não, por enquanto eu quero ter minha vida parlamentar, eu quero cumprir isso aqui como articulador. E o que eu acho é que ele vai aproveitar isso para ser um grande articulador dentro do partido, e isso daí vai ser importante porque o Congresso tem uma agenda de reformas extremamente relevante. Tem a reforma tributária, os estados vai ter uma disputa que todo mundo tem interesse, recursos, poder, a divisão do bolo. E essa disputa promete ser até maior do que foi no embate da Previdência. Então, você imagina que você ter um parlamentar bem articulado para isso, nesse momento da reforma tributária, pode ser extremamente importante para os governos do PSDB. E ele, lembrando, né, que ele criticou muito o PSDB durante as eleições, né? Não sei se faz parte do jogo político aí, mas ele criticou muito o partido que ele está agora, né, Luiz? Você acha que pode ser um jogo político dele? Eu acho que sim. Na verdade, criticar o outro, ninguém tem compromisso com o que fala, né? Eles falam qualquer coisa, depois estão amigos no dia seguinte, aí muda de partido. É uma coisa do descompromisso aqui no Brasil, pelo menos, que a gente vê, com aquilo que se fala, né? Então, você fala um negócio, depois você volta atrás e é tudo sem explicação também. Não existe assim, olha, eu pensava de um jeito, mas depois eu comecei a pensar de outro. Não é assim, as pessoas vão fazendo e não dão satisfação para o eleitorado. E é bom para o PSDB mais um deputado federal, porque todo partido que tem muito deputado federal pega uma fatia maior do bolo dos financiamentos de campanha e influência dentro do Congresso, que é muito importante. Nós vamos ter aí uma série de alterações, reformas. É importante para o PSDB, então acho que interessou
para os dois lados e eles fecharam esse acordo. Tomara que dê certo, porque eu torço sempre para que as coisas deem certo no Brasil, não deem errado, né? Mas... Diz que tudo está bem quando acaba bem. Parece que todos ficaram felizes nessa mudança. Pode ser. E veja a seguir, o Ministério da Justiça diz que projeto de abuso de autoridade pode comprometer trabalhos da Lava Jato. E ainda, presidente da Câmara diz que reforma tributária buscará simplificação e não redução de impostos. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. Ao contrário da reforma da Previdência, o debate sobre o sistema de impostos não se limita a um texto enviado pelo governo. Ao menos 5 propostas de reforma tributária tramitam no Congresso Nacional. Na Câmara está o projeto do IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, que substituiria 5 tributos. O texto também acaba com incentivos fiscais. Em evento em São Paulo, o relator da proposta, o deputado Baleia Rossi, do PMDB, disse que a rápida aprovação da PEC na CCJ mostra que a Câmara está madura para votar a reforma. Hoje, como que é a cobrança dos impostos do Brasil? Um pouco na origem, tem cobrança, inclusive, no meio da cadeia produtiva, e um pouco no destino. Com a nossa proposta, tudo aquilo que é gasto no meio da cadeia produtiva vai gerar crédito. E nós teremos a tributação unicamente no destino. Tramita no Senado outro projeto criado pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que também prevê a substituição de impostos por meio do IVA. Mas ao invés de 5, seriam 9. A hora que você passou o cartão de crédito no supermercado, o dinheiro do imposto nunca mais vai entrar na empresa, ele já vai direto para o município e Estado da União. O Planalto ainda não formalizou a proposta. A equipe econômica deve encaminhar um imposto tipo IVA, porém válido somente para tributos federais. Os técnicos defendem a volta da CPMF. O presidente Jair Bolsonaro é contra. Um dos apoiadores de Bolsonaro, o empresário Flávio Rocha, fundador do Instituto Brasil 200, também quer a CPMF. Você sai de alíquotas de 25%, de 30%, de 35% para tributar em 0,1% cada crédito bancário, cobrado de forma automática, sem precisar nota fiscal, sem precisar escrituração tributária, sem auditoria, sem todos os inconvenientes do sistema tributário brasileiro, que é o mais complicado do mundo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pregou uma reforma tributária possível. Disse que não haverá uma redução imediata de impostos, já que 94% das despesas do governo federal são obrigatórias. Na visão dele, o caminho será uma simplificação. Vai gerar um grande crescimento econômico. Então, esse crescimento econômico vai gerar um aumento de arrecadação, vai gerar um aumento... Esse crescimento vai gerar um aumento da contratação, quer dizer, da geração de emprego. É a bandeira do bem para melhorar a situação tributária do país, garantindo justiça social, sobretudo aos mais pobres, aos mais humildes. Bom, o João Dória falou da importância da inclusão de estados e municípios na reforma. Você acha que isso é viável, Mara? Essa vai ser a grande briga lá. Você vê que é interessante, né? O governador de São Paulo, PSDB... ter um articulador importante, enfim, que se mostrou um articulador, que foi o deputado, e quando ele traz isso, é um ganho que ele tem para buscar isso, para buscar esse tipo de coisa. Agora, essa reforma tributária, ela vai ser uma briga grande no Congresso, por conta de todos os interesses, que é um bolo que você tem que dividir desses recursos. Agora, isso que o governador falou é extremamente interessante, porque o imposto no Brasil ele é muito regressivo, o que significa o seguinte: o milionário que manda o seu chofer comprar um pãozinho na padaria, ele paga o mesmo imposto que o morador de rua paga na hora que ele vai comprar o pãozinho na padaria com o dinheiro que ele recebe. Então, quer dizer, a estrutura regressiva dos impostos no Brasil hoje, ela penaliza muito os mais pobres. E isso é uma coisa que tem que ser visto, tem que ser reorganizado, né? Quer dizer, existe esse ponto. E trava muito a economia. Então, agora, é uma discussão extremamente importante. A matéria mostrou das 5 propostas que estão no Congresso, e o secretário da Receita, ele
não está, nesse momento, com todas as atenções voltadas para compilar essas propostas para tentar ver se é possível se apresentar. O que ele está resolvendo? Ele está resolvendo uma crise institucional na Receita. A Receita hoje tem uma grave crise institucional, com os auditores ali se rebelando, que pode aumentar muito de temperatura nas próximas semanas, e que está tomando conta da atenção do secretário, e não a questão da reforma tributária. Mara, a ideia é tirar da frente o que está atrapalhando. Em princípio, a criação dessa nova CPMF, essa espécie de CPMF. E aí sim criar um texto de consenso entre Câmara, Senado e Congresso. É isso que eles estão imaginando. Você acha que existe um caminho sedimentado para isso ou ainda não? Não, acho que não. Pelas conversas que eu tive com alguns parlamentares em Brasília, com algumas fontes do governo, isso ainda está começando. E como eu falei, quer dizer, você vai ter outros problemas na frente ali para resolver. Porque nos últimos anos a Receita Federal ela foi muito, ela ganhou uma força muito grande, né? E o que esse governo está tentando fazer, principalmente ali enfim, as mudanças que foram feitas no Rio, a exoneração do delegado no Rio e tal, está desmontando essa estrutura da Receita Federal. Isso vai criar um problema institucional, uma crise institucional, já começou essa crise dentro da Receita, que vai atrapalhar muito o andamento desse caminho, do consenso, de se chegar a um consenso, de se chegar a uma única proposta, enfim, de como é que você vai tratar isso. A gente vai ver nos próximos meses uma batalha, uma temperatura aumentando muito nessa questão de reforma tributária. Tem uma briga boa pela frente aí. O projeto de lei de abuso de autoridade foi encaminhado hoje para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que tem 15 dias para definir se veta ou aprova o texto. O Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, apresentou uma nota técnica alertando para as amarras à atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e dos magistrados. O presidente Bolsonaro tem sido pressionado a vetar o trecho que autoriza o uso de algemas em suspeitos de crimes, mesmo sem reação. Além do artigo que propõe pena de prisão a promotores e juízes, caso cometam falhas na elaboração do processo judicial ou na aplicação da pena. Doutora Luísa, a lei de abuso de autoridade, ela pode limitar as operações contra a corrupção no país e, principalmente, pode inviabilizar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal? Eu acredito que não seja tanto. Realmente, a nova lei, ela está colocando algumas barreiras, né? Mas quem estiver agindo dentro da lei, tiver feito investigações, todas as claras, investigações autorizadas, prisões sem humilhação do peso, sem excesso de truculência. Nós andamos assistindo ultimamente algumas prisões são bizarras, né? E já combinado com a televisão que vai filmar o sujeito sendo humilhado. É uma coisa que eu acho que gerou justamente a necessidade de coibir certos abusos. Eu acho que quem for agir dentro da lei e respeitando as normas constitucionais, não vai cometer abuso de autoridade, porque está tudo aí no nosso ordenamento jurídico. Você vai até um determinado ponto. Há pessoas que não precisam ser algemadas, que estão se entregando espontaneamente, tem que fazer aquele circo com televisão, com algemas, prisões no meio da rua, para o carro de alguém numa avenida. Nós vimos essa cena há pouco tempo atrás, parando um carro que levava um ex-presidente da República, com televisão, todo mundo filmando e tirando o presidente do veículo, já com as algemas preparadas. Então, é algo feito para humilhar, né? É algo que realmente não pode ser feito nesse momento, porque não houve um julgamento, não houve uma sentença, a pessoa é só suspeita. Então, quem é suspeito não pode ser tratado como condenado, como autor consumado do delito, não é assim. Então, eu acredito que essa lei, ela não vai prejudicar as apurações, ela vai apenas criar limites na invasão das privacidades e também no tratamento das pessoas que estão sob o jugo da justiça, né? Hoje, sexta-feira, é dia das nossas comentaristas darem dicas de leitura. É a Estante JC.
Mara, seu livro? O meu livro é uma biografia do Leonard Cohen, que é um cara que eu amava. Assim, ele morreu tem acho que uns 3 anos. E ele é muito conhecido pelas suas canções, principalmente aquela canção Hallelujah, sabe? Mas ele é um grande poeta. Ele começou como um escritor, um romancista e poeta. Ele tem poemas belíssimos. E eu estou relendo a biografia dele, porque a história dele é incrível. Ele passou por um momento, enfim, que ele ganhou muito dinheiro e tal, aí ele teve uma mulher, uma namorada, e aí ele saiu para um retiro, ele, enfim, durante um tempo, e deixou o dinheiro com essa mulher, e parece que ela não administrou muito bem, ele perdeu o dinheiro, aí ele volta a trabalhar, já com 70 e poucos anos. Ele lança o melhor álbum, porque a crítica assim, falou muito bem, disse que foi o melhor álbum da carreira dele, já com quase 80 anos. E aí ele volta e reconstrói magnificamente a carreira dele. Na verdade, ele tirou um tempo e depois volta quando o dinheiro acaba, então ele volta. A história dele é belíssima, a obra dele é belíssima. E enfim, eu já tinha lido essa biografia algum tempo atrás, agora eu estou relendo porque eu realmente amo essa história. E a dica da Luísa? Bom, aqui eu peço Vênia para sugerir um livro que eu mesma escrevi. Obrigada. Que se chama Matar ou Morrer, o caso Euclides da Cunha. Aproveitando que esse ano a Flip de Paraty adotou como tema a obra de Euclides da Cunha, houve um debate muito grande. Euclides é tido como um grande gênio nacional e realmente foi, né? Era um homem de múltiplas qualidades, ele entendia de tudo, desde matemática, engenharia, ele construiu pontes, né? Uma grande ponte construída no começo do século passado, por volta de 1913, 4, em São José do Rio Pardo, aqui no estado de São Paulo, ele construiu uma ponte que ficou para a história, né? E a casinha onde ele fazia os cálculos, naquela época a gente não tinha computador, a gente não tinha calculadora, nem a régua aritmética para a gente fazer as contas. Então, ele tinha que fazer ali tudo manual e ele ficava sentado à beira do rio, fazendo os cálculos, né? E a casinha onde ele ficava, até hoje está lá, em São José do Rio Pardo, e o corpo dele está enterrado lá. E a história dele é muito interessante, então eu recomendaria que quem for assim, interessado nas ocorrências da nossa vida no Brasil, lesse esse livro, né? E pudesse fazer um julgamento mais apropriado do grande escritor Euclides da Cunha. Muito bem. E veja a seguir, com temor de recessão global, Ibovespa cai mais de 4% na semana. E ainda, sob impacto dos protestos, a economia de Hong Kong recua e está à beira de uma recessão. Aguarde que nós voltamos já já. O dólar fechou o dia em alta de 0,34% a R$ 4,04. Na semana, a moeda norte-americana acumula valorização de 1,57%. Foi a 5ª semana seguida de alta do dólar. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o dia em alta de 0,76% a 99.800 pontos. Apesar do avanço, o índice acumula queda de mais de 4% só nesta semana. A economia de Hong Kong recuou e está próxima de uma recessão. O território é afetado pelos protestos contra a China, que ameaça ocupar um dos maiores centros financeiros do mundo. Dados divulgados hoje pelo governo de Hong Kong apontam que a economia local recuou 0,4% no segundo trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. A administração já havia anunciado a redução da previsão de crescimento anual para menos de 1%. O território está na iminência de enfrentar uma recessão depois de 11 anos. O governo lançou um pacote de recuperação econômica de quase 2,5 bilhões de dólares, que inclui subsídios para empresas e auxílio aos mais pobres. Os recentes protestos afetaram os preços, a alimentação e o turismo na região.
Há mais de 2 meses, Hong Kong enfrenta uma onda de manifestações contra o governo e a favor da democracia. O governo de Pequim chamou os manifestantes de terroristas. Forças de segurança da China estão concentradas em Shenzhen, perto da fronteira com Hong Kong. Apesar disso, novas manifestações estão marcadas para este fim de semana. Bom, e agora vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira é do Rogério. Somente tem medo da lei de abuso de autoridade é quem comete abuso de autoridade. A Carla diz o seguinte: é preciso sim ter uma lei que puna o abuso de autoridade, pois quem mais sofre com isso são os mais pobres e os menos favorecidos. E o texto ainda é modesto, pois não abrange as coletivas que o Ministério Público faz destruindo a imagem do acusado antes da denúncia. Walter Zinato: Embraer, quanto estatal, dava prejuízo. Hoje é uma grande empresa. Senhoras, fiquem à vontade para escolher alguma e comentar. Eu vou no Walter, né? Na Embraer. O Walter, de fato, a Embraer, depois de privatizada, ela dá grande salto. Mas mesmo quando era estatal, ela fez investimentos muito grandes. Ela criou ali áreas de excelência, de pesquisa, tudo que ela acontece, enfim, depois dela privatizada, muita coisa foi gestada enquanto ela era estatal. Então, assim, melhorou depois de privatizada? Sim, melhorou, mas ela fez grandes investimentos em pesquisa. A gente não pode... O trabalho do Osiris Silva foi um trabalho reconhecido mundialmente. A Embraer, realmente, ela tem uma história e continua inovando, né? Quer dizer, o fato de quando ela cria a Embraex, ela tá no Silicon Valley, ela estava ali, como eu falei para você, eu fui na feira de inovação e era a grande exposição do Brasil com o avanço de inovação em tecnologia. Luísa? Bom, eu vou aqui no Rogério e na Carla, que o Rogério diz que somente tem medo da lei de abuso de autoridade e quem comete abuso de autoridade. E a Carla que falou que os menos favorecidos sofrem muito também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo da lei de abuso de autoridade. Se a gente agir direitinho, nos termos da lei, sem abusar, sem prepotência, sem sofrimento inútil, sem constrangimento para outras pessoas. Tem gente que não pode pagar advogado, né? E sofre mesmo, porque as nossas penitenciárias são depósitos humanos, as nossas delegacias nem sempre estão preparadas para atender todo mundo, e tem gente que gosta de já sair um pouco agressivamente contra suspeitos. Então é importante lembrar que suspeito é suspeito, não é condenado. Então nós temos que ter limites na truculência do Estado. Para isso vai servir a lei que nós estamos falando. E nós agradecemos, então, a presença da jornalista especializada em economia, Mara Luquet, e da advogada Luísa Najib Eluf. Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada essa bancada feminina, numa sexta-feira, para deixar o jornal bem leve. E nós terminamos essa edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela companhia e amanhã eu te espero, a partir das 9h15 no Jornal da Cultura, edição de sábado. Uma ótima noite para vocês. Bom fim de semana e a gente se vê na segunda. Tchau.